Então, onde que começou isso? Isso sou eu, em 1972, 50 anos atrás. Pouco diferente, né? E eu ainda era solteiro, tinha cabelo comprido, era solto, livre, solto, podia fazer o que quisesse, estava estudando arte, estava tentando entender essa linguagem visual, desenhava 10 horas por dia, morava num quartinho, não tinha dinheiro para nada, nem para pegar esse ônibus, e morava ao lado do King's Road, que é esse aí, em Chelsea. Esse era o centro de toda a revolução cultural que estava acontecendo naquela época. E um dia eu estou descendo essa rua. E eu encontro um amigo que estava com um livro embaixo do braço. E esse livro era este. O Homem e seus Símbolos, só que em inglês. Era de Carl Jung, que é um psicólogo, e falava sobre símbolos arquetípicos. E ele falou para mim, olha, acho que você vai gostar desse livro, porque fala de símbolos, e você usa muitos símbolos no seu trabalho. Eu acho que você vai achar interessante. Bem, esse livro mudou minha vida. Porque eu levei esse livro, ele me emprestou, nunca mais devolvi. Se tivesse que pagar os juros diários, ele estava rico, né? E ele falou uma coisa muito interessante nesse livro. Que ele falou que ele deu exemplos de, por exemplo, todo castelo, todo forte, geralmente é construído em cima de um quadrado. Eu falei, realmente. De vez em quando é circular, mas nunca é triangular. Porque o quadrado passa força, passa estabilidade. E por isso que a gente é imóvel. Por isso que a gente fala que uma pessoa conservadora é quadrada, não sai do lugar. A gente fala pensar fora da caixa, porque a caixa é quadrada, não tem movimento, você não tem ideias novas. Isso está dentro do nosso conhecimento. E ele falava que o quadrado é o princípio masculino, o círculo é o princípio feminino, e o triângulo é o princípio espiritual. E eu falei, uau, que maravilhoso! E eu pensei, como a gente faz um quadro, a gente sempre começa a construção do quadro, a composição, com uma forma geométrica ou uma combinação de formas geométricas. E eu pensei, se eu coloco um quadrado na estrutura da minha imagem, eu já estou dizendo pela meu quadro que o que eu estou expressando é de força dentro do princípio masculino. Então, se eu vou pintar um quadro de uma mulher sensual e eu uso um quadrado, não vai funcionar. É como pintar, desenhar uma mulher nua assim. Ela vai ser sensual? Não. Não vai nem ser sexy. Ela vai simplesmente estar nua, sem roupa. Para ser sensual, eu tenho que ter curvas. Ela tem que fazer um movimento assim, tem que fazer. Se ela quer ser mais dinâmica, mais excitante, ela tem que fazer um movimento mais assim, ou sei lá o quê. Hã? Mas se eu estou querendo fazer um retrato de um homem poderoso, aí sim eu ponho ele numa cadeira, tudo linhas retas e tudo quadrado. Eu falei, uau, descobri a América. E realmente descobri, porque nunca
Ninguém tinha feito essa associação. E até hoje eu falo com psicólogos, e eles falam, caramba, por que a gente não descobriu que em toda imagem a estrutura determina o que essa imagem expressa? Eu falei, é muito simples, porque vocês entendem psicologia, mas não entendem de linguagem visual, então não faz a ponte entre as duas coisas. E eu fiz essa ponte. Até hoje não vi ninguém mais no mundo inteiro. Estava conversando aqui atrás com o pessoal que veio de fora, eles estão falando, nunca ouvi falar disso no mundo inteiro. E não tem, porque ninguém fez essa associação. Talvez é porque eu tinha só 20 anos, não tinha nada na cabeça, então era mais simples de perceber isso. Porque é uma coisa tão simples, tão óbvia. Só que as coisas mais óbvias nem são as coisas mais difíceis das pessoas perceberem. Por incrível que pareça. Depois que alguém fala, é mesmo. Então, esses são os símbolos arquetípicos, que são símbolos universais que todos compreendem instintivamente. E toda imagem é estruturada sobre um formato geométrico, inclusive o rosto. Então você vê, esses são alguns quadros meus. Essa aqui da esquerda é um triângulo invertido. Ele balança, passa perigo, passa instabilidade. Esse aqui já é um triângulo que fica mais dinâmico, dramático, eleva o olhar. Esse aqui é o círculo, mas não é simplesmente um círculo. Mas você olha, fica girando e girando e girando sem parar pelo quadro. Certo? Tem moto contínuo. Aqui tem uma estrutura quadrada. Então ele é parada, imóvel. É sobre o dinheiro, sobre o rei do dinheiro, Mamon. E esse aqui é a lemniscata, que é a figura de 8. Então você vê que ele faz... Deixa eu ver se o apontador não está funcionando. Mas você vai pelo corpo, volta, ele faz um 8. Seu olho gira em volta do quadro. E isso cria uma sensação de sensualidade, de leveza, de poesia, lirismo. Não é? E quando a gente vê isso em pessoas, você vê aqui uma estrutura de retângulo. É forte. Eu não queria encontrar esse cara num beco escuro no meio da noite. Não. Esse aqui é o Jack Ma, o dono da Alibaba. Tem um rosto quadrado. Não é por menos que ele tem esse poder. Esses aqui são estruturas hexagonais. O Brad Pitt tem a linha reta na lateral, linha inclinada aqui, linha inclinada aqui, que é uma mistura de força e dinamismo. O Jon Voight, pai da Angelina Jolie, ele tem o contrário. Ele tem a linha reta aqui e aqui e um triângulo na lateral. Então ele expande para lá, mas é mais de força. Esses são estruturas triangulares. Primeiro triângulo, que é o formato de pera, que é, se você faz uma barba muito grande, a pessoa vai ficar com esse formato no rosto. Imóvel. Aí está um pouquinho distorcido. O losango, que é um triângulo assim, e um triângulo assim. É um tipo extremamente dinâmico, alegre, mas não tem muita estabilidade. E aí você tem o triângulo invertido, que é um formato muito instável. E as pessoas que têm esse formato de rosto sempre relatam que sofrem de rejeição,
e alienação, especialmente quando é criança. Porque você não quer ficar próximo de quem passa perigo, né? Então aí a barba ajuda a equilibrar e tirar essa sensação, né? Esses são estruturas circulares. O oval, que é de suavidade, e o redondo, que é meio bonachão. O tio legal, né? São as pessoas mais legais na realidade, né? E não é muito fácil você encontrar esse formato por aí, né? Então, todos esses formatos têm significados universais, assim como as linhas e as cores. Então, se o formato expressa uma coisa, a linha que criou o formato também expressa. E é isso sua linguagem para usar para criar, né? Só que todo esse processo é emocional, não é racional.